الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. Estimados irmãos, estando a decorrer o abençoado mês de Ramadã, cumprimos com maior alegria, submissão, entrega e devoção às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo com este pilar do Islã. Hoje vamos abordar alguns aspectos que têm a ver com a conduta do jejuador. Nós falamos nas lições passadas algumas práticas que eram para benefícios de outras pessoas, como, falando concretamente da passada, falamos a necessidade e a importância de dar de comer o jejuador, alimentar as pessoas no geral. Há certas práticas que nós fazemos tendo em vista a beneficiar uma terceira pessoa e esquecemos nós próprios. Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós não podemos esquecer a nós próprios. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ulama explicam no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: não sejam como aqueles que esqueceram-se de Allah. E a consequência é como se eles tivessem esquecido a eles próprios. Esqueceram-se de Allah, afastaram-se de Allah, fizeram com que Allah se afastasse deles. Portanto, não vamos distantes, não vamos pensar somente no outro, mas há coisas que devem ser de iniciativa própria. Como que está o meu jejum? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Portanto, simplesmente 2 hadiths que nós iremos abordar nesta conversa de hoje. Um hadith é muito comum, mas vamos tentar trazer uma explanação um pouco mais detalhada, talvez possa ajudar a nossa percepção ou a nossa compreensão das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque obviamente ele era um excelente exemplo e nós somos ordenados a seguir o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Man yuti rasula faqad ata Allah. Aquele que obedecer e seguir o mensageiro, este indivíduo obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Allah diz em vários versículos do Corão, ordena-nos a seguir Allah e a seguir o seu mensageiro. Hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, 2 hadiths aqui que nós vamos mencionar. O primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha kana sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Quando alguém estiver de jejum, ele não pode se envolver em coisas, atos pecaminosos. Wala yaskhab, sahiba significa a pessoa estar a brigar e a discutir, gritar. O jejuador não pode fazer isso. O jejuador imita uma conduta angelical. Ele está num espírito, numa condição, como se fosse de um anjo. Anjo não come, anjo não desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o jejuador está nesta situação. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou até dizer: فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Se alguém lhe insultar, ele nem sequer pode devolver. Ele nem sequer pode devolver o insulto.
nem sequer pode retornar palavras pejorativas por causa de jejum, não é, que ele está a cumprir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o jejuador tem de optar por esta conduta. Porque em jejum, uma das qualidades que o jejum requer é o autocontrole. Você ter paciência, ser paciente. O jejum nos ensina isso. A paciência. Alguém está a te insultar, alguém está a brigar contigo. Você é paciente. Você tem capacidade de devolver, se vingar, mas você tem a paciência. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith vulgar e comum, mas vamos trazer alguns exemplos para entendermos melhor. Aquele hadith da Abu Huraira que encontra no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawl az-zur", aquele indivíduo que não abandonar a mentira. De jejum, não abandonar a mentira, não abandonar a falsidade e a ignorância, conforme outro hadith, wal jahl, e a ignorância. Então Allah subhanahu wa ta'ala não precisa que este indivíduo abandone a sua comida e a sua bebida. Portanto, três aspectos que este hadith menciona. Primeiro é qawl az-zur, a mentira. Quando falamos de mentira, isso abrange inventar e espalhar falsas informações. Inventar e espalhar falsas informações. Aqui olhamos como é um princípio de Sharia, nós entendemos as coisas através de uma comparação com o seu oposto. Um lado é espalhar falsas informações, outro lado é você fazer questão de sempre fazer com que a verdade mantenha na superfície. Ser veraz. Allah elogiou os verazes, aqueles que falam a verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou os mentirosos. Alá la'natullahi ala al-kadhibin. O Corão menciona, preste atenção, que a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está com os mentirosos. E aqueles que são verazes, Allah subhanahu wa ta'ala eleva em posição. فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. Portanto, a posição dos verazes é uma posição extremamente elevada. Sempre que estamos diante de uma informação falsa, você traz a informação verdadeira, você está a praticar uma ação extremamente importante. E Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Você recebeu uma informação. Se você quer divulgar aquela informação, você em primeiro lugar deve averiguar. Este é o que o Corão nos ensina. Portanto, primeiro aspecto no qawl az-zur, na mentira, é inventar ou espalhar informações falsas. Quantas vezes nós, inocentemente, entre aspas, não fazemos isso? Espalhar informação falsa. Alguém te mandou uma mensagem a falar de um certo assunto, de um conteúdo em particular, se trata de tua irmã, do teu irmão, de um muslim, que tem a ver com a honra de alguém, de quem for, informação falsa. E você simplesmente reencaminhou. E ainda diz: eu não fiz nada, não mudei nem sequer uma vírgula, mas você só reencaminhou. Se aquilo for falso, você tem 100% de pecado igual àquela pessoa que inventou. 100% de pecado igual daquela pessoa que inventou aquela mensagem, simplesmente por você reencaminhar a mensagem. Qual é a base legal disso? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: kafá bil mar'i ithman ou kafá bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. É suficiente para a pessoa ser considerada de mentirosa ou a pessoa ser considerada de falsa, simplesmente por relatar tudo que ele ouviu. Ele ouviu e relatou exatamente aquilo que ele ouviu, mas é falso, é mentira. E você simplesmente relatou. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam é suficiente para você ter o pecado, para você ser considerado mentiroso e para você, ser chamado também de fazer parte deste grupo de quem inventou
aquela mensagem. Portanto, como é que nós podemos ficar salvos disso? Vários podem ser os caminhos. Vários podem ser os caminhos. Um deles, não reencaminha coisas que você não tem certeza. Porque você está a ter pecado, apesar do nome simplesmente reencaminhar. E quem recebe, ele vem reencaminhado. Quer dizer que ele não aumentou nada. Mas você pode ser considerado de um mentiroso. Este exemplo vem, ontem estava a ver uma notícia geral, que circula, notícia geral do país, onde um jornalista, onde um canal, entre aspas, simplesmente está a difundir uma mensagem falsa, com fotografias falsas, wallahi falso. Vou falar de coisas com conhecimento ao mais alto nível. Imagem, olha o estado, a situação deste bem público, como está. E eu tenho fotos, conheço aquilo, a realidade. Mas qual é o propósito? Atiçar as massas, atiçar o país, fazer com que haja vibrações. Mas ele sabe, até ele sabe qual é a verdade. E normalmente sabe. Portanto, o muçulmano não cai nisso. Não cai nisso. Não tem nada a ver com o Islã. Estes exemplos que eu dar não tem nada a ver com o Islã. Mas enquadra-se. Um jornalista trouxe uma informação de gênero. A pessoa que mandou, eu até lhe reencaminhei, devolvi as fotos, né, da situação atual, comparando com o que ele está a propagar. Portanto, o muçulmano faz diferença. Este é um exemplo do qawl azur, mentira. Segundo aspecto, fazer promessas falsas. Fazer promessas falsas, né? E você engana as pessoas. Isso é uma qualidade hipócrita. Idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre a sua promessa. Fazer promessas falsas. Terceiro aspecto, mentir em negócios. Em negócios, você mente. Não é da primeira linha, você quer vender, diz que é da primeira linha. Isso é boa qualidade, não vai se arrepender. Você está de jejum. Está de jejum, mas fala mais alto. Todos estamos em crise, né? Todos estamos em crise. A sorte é tua, o azar. Mas isto é a primeira linha. Todo vendedor sabe qual é a qualidade do seu produto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele comerciante que fala a verdade, Allah põe baraka naquele negócio. Allah abençoa naquele negócio. Ele pode não comprar. Aquele negócio vai te trazer baraka. O que baraka significa? Baraka pode ser, ele não vai comprar, mas a pessoa que comprar, o dinheiro que você vai ganhar daquele negócio pode trazer muito mais benefício do que aquele 1.000, 2.000 meticais a mais que você ganharia em vender para aquele indivíduo que você inventou mentiras. Este é o terceiro exemplo que temos. Também enquadra-se na mentira, difamar ou caluniar, espalhando boatos sem provas. Portanto, não vamos entrar nisso, é perceptível, toda a gente sabe. O segundo aspecto do hadith, wal amal bihi, man lam yada qawl az-zur, aquele que não abandona a falsidade, wal amal bihi, e man lam yada qawl az-zur, aquele que não abandona a mentira, wal amal bihi, falsidade e injustiça. Falsidade, injustiça, falso testemunho, testemunhar falsamente é um dos pecados maiores. Imaginemos um jejuador para fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Alá unabbiukum bi akbaril kabair. Quer que eu vos informe dos pecados graves. Um é kabira, pecado grande, aqui dizemos Allahu Akbar, depois kabir, outro é akbar, que é quando nós dizemos Allah é o maior, akbar. Akbarul kabair, o mais grave dos pecados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-ishraku billah, associar a Allah. Vejam o nível onde esses pecados estão. Ishraku billah, associar a Allah, associar parceiros a Allah, atribuir parceiros a Allah. Segundo, uququl walidain, desobediência aos pais. Desobedecer aos pais, ser desobediente. Né? Ser desobediente aos pais não significa que o pai disse uma coisa, que tem que concordar com tudo o que o pai diz. O pai pode estar errado. Desobediência, nós entendemos que no momento certo também podemos
abordar essa questão. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava encostado quando falou isso. Shirk e desobediência aos pais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou as suas costas da parede, sentou e ficou a repetir: Alá wa qawlu zur, alá wa shahadatu zur. Nos graves pecados, de prestem atenção, falso testemunho. Você trazer falsas palavras, inventar, mentir, não é? Você, em particular, prezados irmãos, a testemunha desempenha um papel extremamente importante. Por isso, nos tribunais, chama-se as testemunhas e antes de ele prestar o testemunho, ele tem de fazer juramento daquele testemunho que ele está a prestar. Então, desempenha um papel importante legalmente, seja na Sharia ou na questão legal. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção a isso. Então, falsidade e injustiça enquadra-se primeiro falsos testemunhos, enquadra-se também enganar nos negócios, como, por exemplo, o uso das balanças adulteradas para pesar mercadorias. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles que adulteram o peso e a medida. É grave também. Allah está aqui a falar outra vez, wail. Lembra, falamos ontem? Wail. Liman hadatha fakadhaba. Às vezes você fala, inventa um conto, mas qual é o propósito de inventar? É simplesmente fazer as pessoas rir. Na brincadeira. Estamos a bater um papo, mas cada um está a falar, mas você às vezes traz uma história, inventa e mente para fazer as pessoas rirem. O profeta sallallahu alaihi wasallam pôs na mesma categoria de mentiroso. Por mais que ele esteja a trazer uma boa mentira, as pessoas estão a mentir, estão a rir, mas ele foi considerado de mentiroso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, no qawl zur, falsidade e injustiça, encontra-se também ser hipócrita. E já falamos o que significa ser hipócrita. E o quarto aspecto é a traição da confiança, prometendo algo e intencionalmente não cumprir. E por último, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wal jahl", comportamento ignorante e rude. Ser ignorante, comportamento ignorante e rude, que significa ofender ou insultar os outros. O primeiro hadith, quando alguém lhe insulta, falamos aqui qual era o alcance. O segundo aspecto nesta questão, levantar a voz e discutir desnecessariamente. O jejuador não faz isso. O jejuador não faz isso. Reagir com violência ou grosseira quando alguém lhe provoca. O jejuador não faz isso, assim como fazer piadas ofensivas ou humilhar os outros. O jejuador também não opta por nenhuma dessas condutas que aqui mencionamos. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq e faça com que o nosso jejum esteja livre de todos esses aspectos que foram aqui mencionados, essas condutas negativas que interferem na validade do nosso jejum. Validade significa recompensa. Não é que estas práticas quebram o jejum e te fazem com que tu começas a comer ou a beber. Mas sim, você vai continuar de jejum, simplesmente vai passar a fome. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. Estimados irmãos, estando a decorrer o abençoado mês de Ramadã, cumprimos com maior alegria, submissão, entrega e devoção as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo com este pilar do Islã,